Uma boa noite a todos. Então, eu dou início a mais uma palestra de exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo hoje que vai ser exposto pelo Jason é o capítulo 10º. Bem-aventurados são os misericordiosos. Então, que dentro desse capítulo, desse assunto, a gente possa ter uma dinâmica interna, né, dos pensamentos, da forma de refletir sobre as coisas, mais aberto, mais disposto à compreensão de toda uma filosofia, um estudo que ele é imenso, ele tem uma riqueza de detalhamentos, mas que nessa noite a gente vai ter oportunidade de compreender as palavras, né, compreender o que Jesus quis trazer para a gente como não só como informação, verdadeiro apoio emocional na vida do dia a dia. Então, que vocês tenham uma boa palestra e até daqui a pouco. Boa noite, pessoal. Misericórdia é o perdão para quem não merece, mas precisa. Sem que se perdoe a quem nos ofendeu, a quem nos prejudicou. A grande questão é que, até hoje, a gente acreditou, entendeu como sendo nós numa posição superiores de quem foi agredido, concede ou não perdão a quem nos agrediu. Entendam a agressão como todas as relações afetivas, as decepções, as mágoas, todos os tipos de dificuldades, mesmo as mais graves, traições, assassinatos. Todas essas coisas repercutem dentro de nós, que somos espíritos, e sobrevivem no pós-morte, quando nós as mantemos no coração. Por quê? A gente permanece com a mesma dificuldade de compreender e entender o porquê da agressão. Muitas vezes até a gente deu causa e mesmo assim se coloca na posição de vítima. Outras não demos causa e a pessoa, pelos seus conflitos, resolveu nos agredir pelas suas vantagens, pelas suas satisfações, enfim. Só que a questão não é essa, não é a questão de alguém que concede ou não perdão para o outro, como se o outro, o agressor, fosse ser o beneficiado. Na verdade, o que acontece é que quando a gente resolve perdoar, nós é que não ficamos atados ao problema. Porque enquanto se mantém o estado interno de agressão, de rancor, de mágoa, de agressividade, ele vive dentro de quem o mantém. E ele é causa de muitas dificuldades, de muitos transtornos. E até na hora que começa a mágoa, a gente nem se dá muito conta da extensão disso. É como se a gente tivesse o direito de reclamar, porque afinal de contas a gente fosse agredido, a gente tem o direito de sentir aquilo. Dá até um certo comprazimento no início, como uma revanche ao ato sofrido. Mas aquilo se estende no tempo e vira uma fixação. A gente pensa, repensa e pensa de novo. Cada vez que a gente pensa
ou que alguma situação do dia a dia nos faz lembrar, a gente volta para aquele mesmo estado emocional. Sentir raiva, rancor, é ruim? Todos já devem ter sentido. Quando, se porventura a gente consegue perdoar, a gente consegue se entender, consegue entender as razões da outra pessoa de verdade, notem que a gente sente um alívio. Não ter mais que pensar naquilo, não ter mais que ficar remoendo aquilo, é como se um peso muito grande fosse retirado do nosso coração. A gente consegue respirar melhor, até, no sentido figurado. Nosso coração fica mais leve. Então, o primeiro beneficiado é o próprio indivíduo, e não o outro. Vocês sabem que a causa de muitos processos obsessivos, processo obsessivo que é tão falado dentro do movimento espírita, se pintam de negros a expressão, né? Processo obsessivo, as pessoas ficam horrorizadas se alguém diz assim, tu tem um obsessor. Como se fosse um espírito mau que vai lá e quer te prejudicar. Mas na verdade é só uma pessoa que muitas vezes está em rancor, em mágoa, não conseguiu te perdoar por alguma coisa que tu fez para ela nessa ou em encarnação anterior. Deseja se vingar. Os espíritos que estão aqui conosco hoje, certamente que muitos deles estão fazendo isso sobre alguns de nós aqui. Tem rancores, tem mágoas, tem broncas profundas de coisas sofridas. E até hoje se dedicam a tentar se vingar, acreditando que fazendo a gente passar pela mesma coisa, pelo mesmo tipo de dor, de sofrimento que eles passaram, que a gente fez eles passarem, eles vão encontrar uma satisfação para si. São só pessoas com dificuldades emocionais que se embrenharam, se enovelaram dentro de um estado de animosidade por não conseguir perdoar. Muitos, já há muito tempo fazendo isso, vão com o coração cansado, vão com o coração saturado de fazer, praticar, manter esse estado de animosidade, pensar em maneiras de destruir, de prejudicar, de fazer sofrer. Isso desgasta. Isso gera falta de perspectiva, gera vazio. E começou com uma mágoa, vai aumentando e se transforma no principal motivo da vida. A gente acaba esquecendo de viver. Os outros sonhos, os outros interesses ficam em segundo plano. Viram uma verdadeira fixação. A palavra obsessão vem do latim obsecare, que significa justamente ideia fixa. E é um dos tipos de ideia fixa, assim como os vícios. Depois que a gente entra num processo desse, alimenta um estado desse, parece que não tem mais como sair. Parece que não tem fim. Porque perdura dentro de nós por tanto tempo que parece que a gente se acostuma com ele. É o único jeito de viver. Às vezes, fizemos males nessa ânsia de vingança que fazem com que a gente se sinta indigno de pedir ajuda a Deus, pedir uma oportunidade de recomeçar.
como se não fosse ser possível, não fosse ser ofertado. Mas se não fosse, aí haveriam espíritos perpetuamente criados para o mal. E não existe ninguém que foi criado para o mal. Existe dificuldade. E Deus sabe disso. Então, aguarda sempre a nossa renovação. Uma das grandes dificuldades é que aquele que sofreu a agressão pensa assim: mas se eu parar, se eu deixar ele livre, ele vai se dar bem. Depois de tudo que ele me fez, ele vai se dar bem? E a resposta é não. Porque o agressor carrega dentro dele a culpa e o arrependimento, o remorso do ato praticado. Ele pode até negar, ele pode até dizer para ele mesmo que está tudo bem, mas não tem como. Ele vai ter que enfrentar isso e colocar as coisas no lugar. Aquele que é agredido tem a possibilidade de não revidar. Se não revida, a vida segue o seu curso. O agressor na direção das suas correções e o agredido continua livre, não se vinculando à estrutura da agressão sofrida, às mágoas, ao todo esse processo emocional que eu acabei de descrever, que é tão sofrido e tão dolorido. Eu vou ler para vocês a passagem, algumas passagens rápidas aqui do capítulo que falam sobre isso. A primeira que dá título ao capítulo é bem simples, ela diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas fala de uma relação muito simples, que é tão difícil de entender, parece uma troca, né? Então, se eu perdoar, então Deus vai me perdoar. Na verdade, isso é uma coisa que acontece dentro da gente. Quando a gente consegue compreender os problemas dos outros, os defeitos, as dificuldades, encontra compreensão para isso, essa mesma compreensão vai servir para nós quando nós errarmos. Porque nós somos criaturas falíveis. Nós vamos errar. Às vezes a gente diz: não, mas eu não vou fazer isso, eu não faço tal coisa. E daqui a pouco a gente se pega fazendo. Se não isso, uma outra coisa. E aí que é para nós perdão. Quantas vezes a gente vai lá e se sentindo culpado, pressionado, a gente pede perdão a Deus. Ou mesmo a pessoa ofendida e quer ser compreendido. Mesmo que isso seja feito, que a pessoa nos diga: tá bem, eu te perdoo, mas se tu não conseguir te compreender e te perdoar, tu fica em conflito ainda assim. Então, entendendo o que existe dentro de ti que te levou ao erro, fica mais fácil tu trabalhar nisso, corrigir isso, sem o peso de uma culpa devastadora. Porque o caso oposto, quando a gente leva tudo à ponta de faca, não compreende, não tolera nada, faz com que a gente vire pessoas com um nível de cobrança enorme sobre nós mesmos. E aí a culpa nos come por dentro. A gente aplica um rigor, o mesmo rigor que a gente aplica para fora, automaticamente, inconscientemente, a gente acaba aplicando consigo. Uma outra passagem que tem aqui fala assim: o sacrifício mais agradável a Deus. Diz assim: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Aqui está falando de uma prática do povo hebreu. Tinha um templo, onde eles iam orar, eles levavam oferendas para fazer solicitações. Então ele leva uma oferenda para pedir a Deus que lhe dê tal coisa. Eu te dou essa oferenda e tu me dá tal coisa. Eram trocas com Deus. A gente ainda encontra isso nas religiões, em muitas religiões hoje em dia. O que Jesus está falando? Se tu está indo lá fazer uma oferenda, está indo ao templo para orar, da mesma maneira que se vem na casa espírita para tomar passe, para fazer as suas orações, e na verdade tu olha para dentro de ti e tu encontra esses sentimentos de mágoa, de rancor, e todos os outros tipos de desequilíbrio emocionais que a gente carrega, o que a gente deveria fazer?
que ele está dizendo. Em vez de ficar repetindo a frequência da vinda até aqui, mudar o estado emocional. Ir lá e tentar resolver os problemas com as pessoas, mudar esses sentimentos para ter uma pureza interna. O que adianta, como acontece, muitas pessoas chegam aqui com processos obsessivos, quer dizer, com pessoas ali que estão se vingando, querem se livrar dos obsessores. Querem ajuda para algum conflito, algum problema. Se eu mantiver o estado emocional desequilibrado, eu atraio para perto de mim o desequilíbrio. A gente estuda na doutrina espírita a associação por afinidade. A gente atrai para perto de nós os que nos são semelhantes. E é sempre assim. Então, a gente atrai, sendo rancorosos, nós vamos atrair espíritos rancorosos. Sendo maledicentes, nós vamos atrair espíritos maledicentes. Carregando mágoas, nós vamos atrair pessoas que têm mágoas de nós. E assim a coisa se mantém ad perpétuo. Mesmo que eu tome passe, o passe não mexe dentro das minhas emoções. Para que eu possa ser receptivo a essas energias do passe, eu preciso então transformar primeiro as minhas emoções. Senão, eu sou refratário. Não entra em mim. Eu tenho esses sentimentos, eu quero combater eles. Eu posso vir, posso pedir ajuda, posso, enfim, mas eu vou ter que fazer a minha parte de combater esse tipo de coisa. Então, de uma forma muito simples, é uma relação interna. É uma relação interna. Vocês, os espíritos que se encontram nessas condições, que ainda se vingam, que ainda estão magoados, pensem nisso. Pensem em deixar a vida seguir o seu rumo. Quem vai ganhar não vai ser as pessoas de quem vocês vão se afastar. Vão ser vocês. Não é para ajudar os encarnados que a gente está aqui dizendo isso. Não é para ajudar os encarnados que Jesus falou isso. É para ajudar cada criatura que não queira mais viver dentro desse estado emocional. Vocês que estão encarnados aqui, que têm mágoas, provavelmente, de familiares, de situações, de pessoas, às vezes até da vida. Não por não aceitar a vida como ela é, com as dificuldades, as doenças. Queria ter um trabalho melhor, uma situação melhor, e que se revoltam. O estado de compreensão, de aceitação, facilita muito. Tentem se aproximar, se modificar por dentro, mexer nesses estados. Não carreguem por mais tempo essas mágoas, essas dificuldades. Sabiam que elas viram doenças? Isso não é uma questão, uma invenção espírita. Tem um ramo da ciência que se chama psiconeuroimunologia, que estuda exatamente essa relação entre os estados emocionais desequilibrados e as doenças que são geradas no corpo. Muitos tipos de câncer são derivados de mágoas que são carregadas por muito tempo. Notem que isso não depende da outra pessoa aceitar, compreender, aderir. Isso é um estado interno. Vocês podem se aproximar e tentar resolver a questão, mesmo que vocês tenham sido os agredidos. E se vocês foram os agressores, vocês podem se arrepender de verdade e procurar se aproximar. Ainda que a pessoa não perdoe, que a pessoa não vá na direção de vocês, vocês vão começar a construir um estado de um pouco mais de serenidade, de tranquilidade. Vocês vão começar a resgatar o equilíbrio. Depois disso, tem todo um trabalho de não repetir o erro.
Porque não adianta, ninguém acredita se tu pegar e errar e depois tu vai lá e pede desculpa e erra de novo. Não tem valor. Perde o valor para quem está olhando. Então tem um trabalho de vigilância com as suas características, com as suas tendências, para não voltar a cometer os mesmos erros. Para que assim a pessoa que sofreu a agressão possa ver, realmente ele se modificou. E é assim que os espíritos vêm. As pessoas muitas vezes querem que uma atividade, um trabalho seja feito na casa espírita para o espírito obsessor. E vocês sabem o que está escrito nas próprias obras básicas, no livro dos médiuns? Como que é uma atividade desobsessiva? Ela é feita por mudança. O espírito, vendo que a gente realmente mudou, no início pode até não botar muita fé, não acreditar, porque outras vezes a gente já começou e desistiu, outras vezes já fez para vender uma imagem para os outros de uma pessoa arrependida. Mas quando eles veem que é verdade, que todas as situações não foram suficientes para demover, que realmente aconteceu uma transformação, eles começam a perdoar. Já não tem mais a mesma motivação para agredir. Da mesma maneira que nós, porque os espíritos são pessoas. Daqui a pouco a gente vai estar desencarnado e os desencarnados vão estar encarnados. Se a gente vê que alguém se transformou de verdade, é mais fácil perdoar do que quando a pessoa permanece repetindo seus velhos erros. Então é uma questão prática, real, da vida, do dia a dia, de transformação. A pessoa provavelmente não vai se modificar. Talvez ela volte a cometer até o mesmo erro. Talvez ela volte a cometer a mesma agressão. Mas se a gente descobre o caminho de como perdoar, a gente descobre o caminho da própria paz, da própria estabilidade. Senão, a nossa paz fica dependendo dos outros. Tão logo alguém, um ente querido mesmo, nos faça alguma coisa, a nossa paz vai para o ralo. O estado de compreensão, de abrandamento, de perdão, ele leva a essa paz duradoura. Porque mesmo que os outros agridam, mesmo que doa, mesmo que a gente chore, mas a gente não alimenta esses sentimentos que são aprisionadores. A gente fica dentro deles, remoendo eles. E aquilo que a gente não fizer agora, a compreensão que a gente não quer estabelecer agora, a vingança que a gente quer estabelecer, a gente vai precisar desfazer. O trabalho que não se tem agora, mais ali na frente, com mais dor, com mais arrependimento, com mais remorso, com mais tempo de sofrimento, a gente vai ter que dar o braço a torcer e voltar atrás. É uma questão de amadurecimento. Agora eu ainda acho que eu devo fazer, eu vou continuar fazendo, mas a vida não vai mudar os códigos que regem as vidas. E vai acontecer que eu vou aprender e vou me convencer, ainda que seja pela dor, eu não devo fazer isso. Melhor então que seja agora. Assim, para isso, como para qualquer problema, qualquer característica que a gente, na qual a gente reconheça infelicidade, algo que nos leva para a infelicidade. Isso tira a necessidade de templos, sacerdotes, salvações externas. A salvação fica na nossa mão. Se a gente constrói estados internos de equilíbrio, isso dá trabalho, requer esforço, porque a gente traz tendências, a gente fez essas coisas muitos anos, muito tempo, muitas vidas. Então a gente encontra uma resistência para mudar. Normal que seja assim. O quanto se quer, o quanto se deseja essa transformação, o quanto vale a pena manter o
o desequilíbrio dentro ou não. A possibilidade de mudança, ela segue aberta o tempo inteiro. Por isso que a gente estudou já lá no capítulo 4, hoje a gente está falando do capítulo 10, falou de reencarnação. Sabem por que tem tantas reencarnações? Por causa disso. Porque normalmente a gente volta para uma encarnação e repete os mesmos erros, as mesmas tendências, as mesmas características. Volta a convivência daquelas pessoas com as quais houveram problemas, desafetos, e a gente de novo não consegue perdoar, entender, compreender. A gente não muda internamente. Como não existe inferno, ninguém vai ficar sofrendo para sempre. Qual é a solução da vida? Nova reencarnação. Novas situações. Até que se mude. Até que se transforme. Então, isso é algo que gera, ou deveria gerar, esperança. Não vou ficar sofrendo para sempre. Mas a solução passa por mim. Deus faz com que todo dia nasça um novo dia. A pessoa que é contrária, adversa, vai estar ali de novo. E a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Se a gente aproveitar, a gente cresce. Se a gente se repetir, a gente permanece nas mesmas condições, acumulando conflito e sofrimento. O que também faz parte dos mecanismos educativos. Mas a gente faz essa exposição, em última instância, Jesus veio ensinar essas coisas todas para quê? Não para que a gente precisasse aprender por sofrimento, mas para que a gente aprendesse por compreensão e com determinação e esforço aplicasse e vivesse. E viva. Então pensem nisso. Até uma próxima. Concluída, então, essa primeira parte, eu agradeço a quem nos acompanha pelas redes sociais. Também aproveito para pedir, né, o auxílio de todos, a colaboração na divulgação das nossas redes sociais. Faltam poucos para concluir 1.000 inscritos, e isso faz com que o nosso chegar nas pessoas aumente, o nosso poder de chegar nas pessoas com esse número de inscritos. Então, eu faço aqui um apelo real, se esse conteúdo colabora, ajuda, né, favorece um equilíbrio maior na vida de cada um. Até uma próxima oportunidade.